Shalom, shalom, bom dia. Vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Livro de Números, capítulo 13. Nós iremos ler do versículos 17 ao versículo 20. Depois eu vou antecipar e vou para o versículo 25 até o 34. Glória a Deus. Vamos lá. Números 13, versículo 17. E Moisés enviou-os a examinar a terra de Canaã. E lhes disse: segue pelo caminho do sul e sube a montanha. Versículo 18. E vede como que é a terra, como que é o povo que habita nela, se é forte ou fraco, se são poucos ou se são muitos. Versículo 19. Como que é a terra em que habitam, se é boa ou má, e como são as cidades que habitam, se em tendas ou se em fortalezas. Versículo 20. E como que é a terra, se ela é repleta ou estéril, se há matas ou não, e tende bom ânimo e trazei do fruto daquela terra. Era aquele tempo, o tempo das primícias das uvas. Versículo 21. E assim subiram a examinarem a terra, desde o deserto de Zin até Reob, até a entrada de Ramate. Agora eu vou antecipar aqui para o versículo 24. Não, versículo 25. E voltaram a examinar a terra, depois de 40 dias. Versículo 26. E vieram até Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel, em Cádiz, no deserto de Parã, e lhes disseram a informação, e a toda a congregação, e lhes mostraram dos frutos da terra. Versículo 27. E lhe contaram e lhe disseram: fomos à terra para onde nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Versículo 28. Todavia é forte o povo que habita na terra, e as cidades são fortificadas, e muito grandes. Além disso, vimos ali também os filhos de Anak. Versículo 29. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e à margem do Jordão. Versículo 30. E Caleb fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-las. Versículo 31. Mas os homens que haviam subido com eles disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque eles são mais fortes do que nós. Versículo 32. E apresentaram diante dos filhos de Israel os maus relatos sobre a terra que haviam examinados, e disseram: a terra pela qual passamos para examiná-la é uma terra que devora os seus moradores, e de todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Versículo 33. E ali vimos os gigantes e os filhos de Anak, que são os descendentes de gigantes, e éramos nós, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim éramos os seus olhos. Olha só que relato interessante. Deus manda Moisés reunir 12 homens, cada um de uma tribo, e envia para observar a terra que Deus prometeu dar para eles. Falou: vão lá e examina a terra que eu vou dar para vocês. Deus prometeu que ia dar a terra de Canaã para eles. Uma terra boa, que mana leite e mel, uma terra super fértil, produtiva, uma terra de habitação boa. E aí Moisés envia os espias para darem um relatório, para ver se a terra é boa, se confirmava tudo aquilo. E eles foram, e realmente eles confirmaram. Não, realmente a terra é isso, tudo isso aí que Deus falou mesmo. Porém, tem uns caras que são gigantes lá, os caras são fortes, vão nos destruir. Não vai dar certo isso. Só trouxeram maus relatos, falaram a parte, confirmaram o que Deus falou, mas também eles ficaram com medo por causa da circunstância, olharam para a circunstância, olharam para a dificuldade e esqueceram da promessa, porque Deus garantiu: é de vocês, eu vou dar, é de vocês. Assim, tem pessoas que acontecem também hoje em dia. Ao invés de elas olharem e ficarem firmados na garantia da promessa de Deus, elas olham para as más circunstâncias. Elas olham para as dificuldades, elas olham para os momentos ruins que estão passando, ao invés de se garantirem na promessa fiel de Deus.
Deus é conosco. Vamos. Josué e Caleb falou, vamos, Deus é conosco. Certamente, se nós procedermos certos, Ele vai nos dar. Fiquem com a promessa de Deus. Não olhem para a circunstância. Não olhem para os momentos difíceis. Não olhem para a dificuldade. Olhe para a promessa de Deus, que Ele é fiel para cumprir. Não fique com os maus relatos. Não também ouça relatos de pessoas de má fé. Pessoas que não têm aliança com Deus. Pessoas que não têm compromisso com a adoração com Deus. Firme seu coração com pessoas que têm fé em Deus. Sabe, que acreditam na palavra de Deus. Que são perseverantes. Que vão alicerçar sua fé também em Cristo. Firme compromisso com essas pessoas. Ande com essas pessoas. Não ande com pessoas que vão te desanimar. Que vão te afastar. Amém? Andem com pessoas que têm fé com Deus. Amém? Glória a Deus. Daria a bênção sacerdotal, Números capítulo 6, versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. Versículo 25. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Versículo 26. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Daria a bênção apostólica, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14 da King James. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Hoje, no Ministério Apostólico Palavra de Deus, tem um culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Na Rua Doutor Carlos Nering, número 1017, bairro de Santa Rosa, Guarujá. Eu conto com você, com a sua presença, com a sua família. Venham todos, vamos todos adorar o nosso Deus fiel e verdadeiro. Amém.